Olá! Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira odisseia, seguindo a jornada épica da inteligência artificial. Vamos desde aquele sonho filosófico lá do começo até a revolução que, bom, está moldando o nosso presente e, com certeza, definindo o nosso futuro. Tudo começa em 1950. Imagina, um mundo ainda se recuperando da guerra e um matemático genial chamado Alan Turing lança uma pergunta que ecoa até hoje. As máquinas podem pensar? E essa não era só uma questão técnica não, era um ponto de partida de uma nova era. Pois é, essa pergunta foi a grande faísca. Ela pegou uma especulação que existia há séculos e transformou num desafio científico de verdade. Foi o que fez a ciência da computação, a linguística e até a neurociência se juntarem para tentar encontrar uma resposta. A genialidade do Turing não foi tentar definir o que é pensar, mas sim criar um jeito de medir isso. Ele propôs o que ficou conhecido como o jogo da imitação. Se um computador pudesse conversar com a gente e nos enganar, nos fazendo acreditar que é um ser humano, então, na prática, ele estaria pensando. Simples assim. Mas olha só, a história não começou exatamente com o Turing. As sementes já estavam sendo plantadas antes. Em 1943, por exemplo, a gente teve o primeiro modelo matemático de uma rede neural, que era basicamente uma tentativa de imitar o cérebro. Aí, o teste de Turing em 1950 deu um objetivo claro. E em 1956, o campo finalmente ganhou um nome: inteligência artificial. O palco estava pronto. E foi aí que a gente entrou na primavera da IA. Foi uma época de um otimismo, assim, quase sem limites, sabe? Os pioneiros da área realmente acreditavam que criar uma inteligência artificial completa era uma questão de poucos anos. O marco zero foi a conferência de Dartmouth, lá em 1956. Imagina, as mentes mais brilhantes da época se reuniram por 2 meses com um propósito super audacioso: descobrir como fazer as máquinas usarem a linguagem, formarem conceitos e resolverem aqueles problemas que até então só humanos conseguiam. A proposta para essa conferência era de uma ambição incrível. Eles realmente acreditavam que qualquer aspecto da nossa inteligência, qualquer um mesmo, poderia ser descrito com tanto detalhe que uma máquina seria capaz de simular. Essa frase resume a fé inabalável que moveu os primeiros anos da pesquisa em IA. E por um tempo, parecia que eles estavam certos. Começaram a surgir programas que provavam teoremas matemáticos, outros que jogavam damas melhor que muita gente, e até o famoso chatbot Elisa, que conversava de um jeito bem básico. Cada sucesso desses parecia um passo mais perto do grande sonho. Só que essa primavera não ia durar para sempre, né? Todo aquele otimismo acabou batendo de frente com uma parede de complexidade. E aí começou o que a gente hoje chama de primeiro inverno da IA. O problema era duplo. Por um lado, o poder de computação da época era muito limitado. E por outro, os pesquisadores subestimaram demais a complexidade dos problemas do mundo real. Eles deram de cara com a tal explosão combinatória. Quanto maior o problema, o número de possibilidades para analisar virava algo astronômico, e os sistemas simplesmente travavam. E o que acontece quando as grandes promessas não se cumprem? A paciência e, principalmente, o dinheiro acabam. O financiamento do governo secou, a pesquisa estagnou, muitos projetos foram para a gaveta e o campo inteiro entrou numa espécie de hibernação forçada. Mas como em todo inverno, as sementes da próxima primavera estavam ali, guardadinhas. A IA ia ressurgir do frio, só que não com aquela ambição toda adiante. A abordagem agora seria nova, mais focada, mais pragmática. A solução nos anos 80 foi meio que abandonar o sonho da inteligência geral e focar nos chamados sistemas especialistas. A ideia era criar programas com todo o conhecimento de um especialista humano, mas num campo bem específico, tipo diagnóstico médico ou química. E olha, isso se provou comercialmente viável. Só que essa fase boa também foi breve. Os sistemas especialistas eram caríssimos para construir, super difíceis de atualizar, e o principal, eles não conseguiam aprender nada novo sozinhos. O mercado percebeu essas limitações e, pronto, veio um segundo inverno da IA, um pouco mais curto, mas veio. Mas aí, em 1997, um evento que o mundo inteiro assistiu pela TV sinalizou que o degelo tinha começado de vez. A força bruta computacional estava prestes a mostrar a que veio. O supercomputador Deep Blue da IBM venceu o campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov. Isso foi um marco psicológico. Pela primeira vez na história, uma máquina superava a mente humana no seu auge, num jogo de pura estratégia. Foi a prova do poder do cálculo bruto.
14 anos depois, em 2011, a IA encarou um desafio bem diferente. Não era mais só sobre lógica pura, mas sobre a complexidade e a ambiguidade da nossa linguagem. No programa de TV Jeopardy, o sistema Watson, da IBM, não só calculava, ele precisava entender trocadilhos, ironia e todo o vasto conhecimento da cultura humana para conseguir vencer os campeões. Foi uma demonstração de poder de processamento de linguagem natural numa escala que nunca ninguém tinha visto. E só 5 anos depois, em 2016, a IA foi encarar o que muitos achavam que era o Monte Everest dos jogos, o Go, um jogo chinês com mais movimentos possíveis do que átomos no universo. É sério. A vitória do AlphaGo, da DeepMind, foi diferente de tudo. O AlphaGo não foi só programado com estratégias humanas. Ele aprendeu a jogar sozinho, jogando milhões de partidas contra si mesmo. E no processo, ele criou táticas que nenhum ser humano jamais tinha pensado. Era o começo da era do Deep Learning para valer. Essa sequência de vitórias, Deep Blue, Watson e AlphaGo, foi possível por causa de 2 fatores: a explosão do Big Data e o poder de processamento das GPUs. Juntos, eles criaram a tempestade perfeita para a revolução que a gente vive agora, a era da IA generativa. O motor dessa nova era foi uma descoberta técnica de 2017, a arquitetura Transformer. Pensa nela como um jeito novo da IA ler um texto. Em vez de ler palavra por palavra, ela lê a frase inteira de uma vez, entendendo o contexto de cada palavra em relação a todas as outras. Essa capacidade de entender o contexto mudou o jogo completamente. E olha que interessante, a arquitetura Transformer, que veio daquele artigo Attention is all you need, levou direto para o desenvolvimento de modelos como o GPT e o BERT. E aí, com o lançamento do ChatGPT em 2022, esse poder todo, que antes ficava só nos laboratórios de pesquisa, foi parar nas mãos de milhões de pessoas. E isso mudou tudo. E assim, a gente chega hoje, de uma simples pergunta no artigo de 1950 a uma força que está remodelando a sociedade. A odisseia da IA foi uma jornada de invernos frios e primaveras cheias de promessas. Agora estamos vivendo um verão sem precedentes. E a questão que fica não é mais se as máquinas podem pensar, mas sim como o pensamento delas vai transformar o nosso mundo. Inteligência artificial, ou simplesmente IA. Com certeza essa expressão aparece o tempo todo por aí, né? Mas o que ela realmente significa? Pode esquecer aquela ideia de robôs de ficção científica. Nesta análise, a gente vai desvendar como a IA já está moldando nosso mundo agora mesmo. Então, o que raios é inteligência artificial? Se essa pergunta já passou pela cabeça de muita gente, saiba que isso é super comum. Parece algo complexo, quase mágico, né? Mas a verdade é que a IA já é aquela força invisível que simplifica uma boa parte do nosso dia. Para a gente organizar as ideias, este aqui é o nosso mapa. Vamos sair do zero absoluto e chegar a uma compreensão bem clara e prática do que é a IA e por que ela é tão importante hoje em dia. Então, vamos lá. A grande questão. O que, afinal de contas, é inteligência artificial? O objetivo aqui é simples, viu? Dar uma resposta clara, sem complicação, que qualquer pessoa possa entender. E a resposta é basicamente esta. De um jeito bem simples, IA é a capacidade de ensinar computadores a pensarem de uma forma útil. Não se trata de criar uma consciência, nada disso. É sobre simular a nossa própria habilidade de aprender e de resolver problemas. Agora, como é que uma máquina aprende? Parece mágica, mas não é. É um processo bem lógico e, olha, fascinante. Vamos dar uma espiada nos bastidores para entender como a inteligência é construída dentro de um sistema. Agora, o que é bem interessante aqui é como tudo fica mais simples. Pense em como uma pessoa aprende, com base na experiência, certo? A IA faz a mesma coisa, só que numa escala gigantesca. Ela é alimentada com milhões de exemplos, os dados, e a partir deles aprende a identificar padrões para poder, por exemplo, diferenciar um gato de um cachorro ou prever o trânsito. E aqui vem a grande revelação. A IA não é o futuro, ela já é o presente. A maioria de nós interage com sistemas de IA centenas de vezes por dia, e muitas vezes sem nem perceber. E este slide ilustra isso muito bem. Quando o Waze recalcula a rota para a gente fugir de um engarrafamento, isso é IA em ação. Quando a Netflix sugere exatamente aquele filme que a gente estava com vontade de ver, é IA. Ou quando a câmera do celular encontra um rosto na foto e ajusta o foco, sim, também é IA. Ela é assistente invisível do nosso dia a dia. Então, o ponto crucial é este. A tecnologia já está integrada às nossas vidas de um jeito tão fluido que virou rotina.
e isso a torna menos intimidadora e mais como uma ferramenta que, no fundo, a gente já domina. Certo, aqui é onde muita gente se confunde. Automação, algoritmo e inteligência artificial são termos que andam juntos, mas que significam coisas bem diferentes. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. A diferença fundamental está aqui. A automação é ótima para executar tarefas com base em regras fixas. Por exemplo, enviar o e-mail automático depois de uma compra. A IA vai além. Ela não só executa, como aprende e interpreta. Ela pode, por exemplo, analisar o histórico de compras para sugerir melhorias no produto. Ou seja, uma executa, a outra pensa. Essa tabela resume bem a diferença. Pensa assim, a automação é como um robô que segue o manual de instruções à risca, para sempre. A inteligência artificial também começa com instruções, mas ela é capaz de aprender com a experiência e, com o tempo, escrever as próprias regras para ficar cada vez melhor na tarefa. Agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática para ver como isso se traduz em impacto real. A IA não está só nos nossos celulares, ela está revolucionando áreas fundamentais da sociedade. Na saúde, o impacto é transformador. Modelos de IA já conseguem analisar exames de imagem e identificar sinais de doenças que o olho humano poderia deixar passar. Isso significa diagnósticos mais rápidos e precisos, o que acelera o desenvolvimento de remédios e permite tratamentos feitos sob medida para cada paciente. É a medicina ganhando um superpoder. E não para por aí. Na educação, a IA permite um ensino personalizado, em que a plataforma de estudos se adapta ao ritmo de cada pessoa. Na segurança, sistemas inteligentes podem monitorar imagens e identificar padrões suspeitos, ajudando a tornar os espaços públicos mais seguros de forma mais eficiente. Para finalizar, é muito importante a gente mudar a narrativa. A discussão não deve ser sobre máquinas versus humanos, mas sim sobre como as máquinas podem ampliar as nossas próprias capacidades. A mensagem central é esta: a IA é uma ferramenta incrivelmente poderosa que nos permite processar informações de uma forma que antes era impossível. Ela não substitui o pensamento estratégico, a empatia ou a criatividade, mas nos liberta das tarefas repetitivas para que a gente possa focar exatamente nessas qualidades humanas. Quem aprender a usar a IA vai ser amplificado por ela. E assim a gente encerra com uma reflexão. A tecnologia já é uma realidade. A grande questão agora é nossa. Como vamos usar essa ferramenta para construir o futuro que queremos? A resposta está sendo escrita neste exato momento e todos nós fazemos parte dela.